ele fala claramente do que nós estamos vendo aqui em Jeremias 29. E o texto de Jeremias 29, ele é muito propício para nós. Confesso para nós, para os irmãos, que esse texto, a inspiração dele, do que nós vamos meditar aqui, não veio diretamente de mim. Primeiro foi para o pastor que fez a nossa lição de escola bíblica dominical, a última lição do trimestre que passou, porque nós estávamos estudando sobre tempos de quarentena, e esse texto aqui, Deus ministrou sobre o pastor Gilson para ministrar sobre as certezas do amanhã, e tocou o meu coração para que nós ministrássemos, recebesse essa ministração hoje. Confesso aos irmãos que nem eu estaria pregando hoje seria Márcio. Márcio teve um acidente essa semana, não estaria pronto para estar aqui hoje. Inclusive os irmãos da congregação estão cultuando com a gente aqui hoje. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, tá bom? Não temos culto hoje lá no São Bento, na congregação. Mas Deus foi tocando a meu coração para que a gente meditasse em Jeremias 29, inspirados por aquilo que Deus falou ao coração do irmão pastor que ministrou naquela lição. E é isso que Deus quer falar para você a respeito desse capítulo. Coisas tremendas Deus tem para você. O contexto de Jeremias capítulo 29 se passa numa situação de cativeiro. O povo, eles desobedeceu ao Senhor. O povo, eles se prostituíram, como diz o próprio texto, com outros deuses. O povo abandonou ao Senhor e por isso eles foram disciplinados por Deus com o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico, a Babilônia entrou na nação de Israel, em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, fez uma grande destruição no povo de Deus ali e levou cativo milhares e milhares de pessoas acorrentadas, amarradas, mulheres, crianças, homens, os que sobreviveram, para morar na Babilônia. E lá na Babilônia, eles estavam cativos nesse lugar. E Deus usa o profeta Jeremias para falar ao coração dos que estavam lá, na Babilônia. O profeta escreve então uma carta e envia para os líderes do povo de Deus, para que eles lessem lá na Babilônia o que Deus estava falando para o coração deles, através do profeta Jeremias. E essa carta, ela encontra o povo de Israel numa desolação total. Encontra o povo de Israel, imagine, irmãos, alguém que era livre e agora é escravo, alguém que tinha sua terra, sua casa, seu povo, sua plantação, suas coisas, agora não tem mais nada. Imagina como era a desolação, a angústia, as incertezas em relação a esse povo que estava lá na Babilônia. E a centralidade dessa informação, dessa palavra que Deus usa o profeta para dizer para essa gente, é justamente essa: existe um amanhã. Tenham certeza, existe um amanhã. Quando Deus envia essa carta para essa gente, Ele sabia do que estava passando no coração daquele povo, Ele sabia do que estava passando no coração do seu povo no cativeiro, e por isso Ele estava tratando justamente as angústias, as aflições daquela gente. O Senhor também sabe do nosso coração, o Senhor também sabe da dor que se passa em nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, as perdas que nós temos tido. Esse final de semana foram muitas pessoas falecidas, sepultadas por causa de Covid, por outras razões de enfermidades também, mas está na tônica, né, a questão da Covid, e temos sofrido muito com essa assolação dessa enfermidade,
mas Deus está conosco, nos ajudando, e o conteúdo dessa carta, dessa orientação para o povo de Deus no cativeiro, é o mesmo para nós hoje. Há esperança, existe um amanhã para nós. Amém ou não amém? Você pode me ajudar? Ministra para quem está perto de você aí. Confie, há esperança para a gente. Confia. Quem sentou do lado de alguém então que é parente, né? Essas cadeiras juntas assim é para sentar família, irmãos, casais. As que estão únicas é para quando a gente vem só, né? Então, há esperança. Há esperança para você, há esperança para nós. E no conteúdo do capítulo 29, Deus fala para esse povo o porquê. Por que que existem certezas no amanhã para nós? Por que que existem certezas para o amanhã? Haviam certeza para o amanhã na vida do povo de Israel. E por que há certezas para nós? Porque os princípios que Deus deixou aqui para o povo dele podem também ir ao nosso coração nessa noite. Para nós que estamos aqui e também para você que está nos assistindo pela internet. Por quê? É isso que Deus quer falar para o seu coração, é isso que Deus quer falar para a nossa vida. Há certeza sim, de amanhã, certeza do amanhã, certeza do amanhã. Primeira, a certeza do amanhã que a gente aprende aqui no texto, é a certeza que nos motiva a ter esforço, investir, ter investimento, empenho, agora, no presente. Essa certeza que nós acabamos de cantar, porque Ele vive, essa certeza do amanhã faz com que a gente empenhe nossa vida, faz com que a gente invista, faz com que a gente tenha esforço no presente. Queridos, independente das situações que nós estamos vivendo, o autor aqui diz que nós não podemos perder o trem do futuro, e esse trem do futuro tem muita gente perdendo. Esse trem do futuro está sendo perdido por muitas pessoas, porque a ideia aqui que o Senhor está dizendo para o povo de Israel é que, apesar dos problemas que a gente vive agora, nós não podemos perder o foco no amanhã, nós não podemos perder o foco nas coisas que Deus tem para nós amanhã. Porque se eu perder o foco do que o Senhor tem para nós, para a minha vida, se eu perder o foco hoje, o amanhã, ele não acontece. O Salmo 125, versículo 1, ele diz claramente sobre essa questão de esperança, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A ideia, o que Deus está falando aqui para o povo cativo na Babilônia é: vocês precisam reagir. Você precisa reagir. E você precisa construir a sua realidade, a sua vida com base na realidade hoje. Deus está dizendo para o povo o futuro. E Ele está dizendo o futuro, Ele tem como base o hoje. Deus está dizendo que eles deveriam ter expectativa com a volta, mas essa volta para a terra deles não poderia ser como eles foram. Eles deveriam ser tratados por Deus lá, aonde eles estavam. O coração deles não podia continuar com o que eles estavam vivendo. Você quer entender o coração do povo de Deus na época do profeta, na época do que eles estavam no cativeiro? Leia aí o Salmo 137. Olha o que passa no coração deles, versículo 1 em diante. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Olha, choro, saudade, dor na alma, continua.
Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E o versículo seguinte: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E todo o capítulo 137 vai falando dessa dor, sentimento de vingança, sentimento de revolta, sentimento de agora também fazer com eles o que eles fizeram com a gente. Deus está dizendo para o povo lá no tempo de Jeremias, Deus está dizendo para o povo no cativeiro: olha, para com isso. Vocês precisam parar com esses sentimentos. Vocês precisam agir aí, na situação em que vocês estão, dentro da normalidade, dentro de uma vida normal. Vocês saibam que o dia novo vai raiar, mas enquanto ele não vem, vocês precisam agir na expectativa de que ele venha. Vocês precisam viver. É isso que Deus está falando para o povo. Vocês precisam viver. O que significa viver naquele momento ali de Jeremias? Era abandonar esses sentimentos todos. Eles precisariam sair primeiro no coração deles, do Salmo 137, e ir para Mateus, quando o Senhor fala que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Eles precisavam deixar primeiramente Deus trabalhar no coração deles, mas a própria carta, o que Deus estava falando para eles ali, já responde. Olha aí na tua Bíblia, Jeremias 29, o 5 ao 7, olha o que Deus fala para eles, o que significava para eles ter expectativa do amanhã, o que significava para essa nação ter expectativa do que Deus iria fazer um dia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Até o versículo 7, né? Multipliquem-se e não diminuam. E mais, olha o 7 aí: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os ordenei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Enquanto o povo estava no Salmo 137, Deus estava dizendo para aquele povo: sai daí e vem para cá, vem para o que eu estou querendo fazer na vida de vocês. Deus está dizendo para essas pessoas, olha só, que no exílio, no cativeiro, na vida em que eles estavam vivendo, que eles não queriam viver, e viam aquilo ali como a pior coisa do mundo para eles. Deus está falando para eles: ó, construam casas, plantem jardins, casem-se, e não só casem-se, tenham filhos, e que os filhos de vocês tenham filhos por sua vez, ou seja, tenham netos. Deus fala para eles assim: multipliquem-se aí, aonde vocês estão, na Babilônia. E fala algo que era terrível ao coração do judeu: busquem a prosperidade dessa cidade aí, orem pela Babilônia. Aquilo no coração daquele povo era terrível, porque eles estavam no Salmo 137. Deus está dizendo que eles conheceriam o poder dele através de tudo aquilo que estava acontecendo, o poder restaurador do Senhor. Não é isso que a gente aprende quando Paulo escreve para a igreja lá em Roma, no capítulo 8, os Romanos,
capítulo 28, capítulo 8, versículo 28. Tem aí? Romanos 8, 28, olha só. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o bem, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente ache que a realidade tinha que ser outra. Deus faz com que o poder dele seja tão grandioso que ele restaura e ele utiliza até o resultado das coisas ruins para o nosso bem. Aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Ele transforma até os nossos erros muitas vezes em bênçãos, em mudança de vida, em oportunidade de transformação. O Senhor está dizendo para o povo de Israel que em meio ao cativeiro, eles precisariam entender o que Deus estava fazendo na vida deles. E mais, se você pensa que era só recomeçar a vida, continuar a história, não, porque nós lemos que Deus queria algo mais. Deus queria que eles passassem por um plano mais elevado de intimidade com Ele, porque Deus manda com que o povo orassem, tivesse empenho em oração no cativeiro, tivesse empenho em oração na vida que eles estavam levando. Investir numa vida de oração, você sendo abençoado, aplauso para Jesus. Eu faço ministério, parte também desse ministério. Louvado seja Jesus. Investir numa vida de oração, de louvor, de consagração ao Senhor, quando eu estou vendo bênçãos, Deus é bom. Mas investir numa vida de oração, quando eu sou escravo, investir numa vida de oração, quando aquele que será o objetivo da minha oração, eu não gosto dele e dela, dessa cidade Babilônia, não gosto das pessoas aqui, são meus algozes, é totalmente diferente. Deus orienta para que eles nem revolta fizessem, porque Deus fala: orem pela paz da Babilônia, orem, promovam a paz. Deus está chamando essa gente no cativeiro para um patamar maior de intimidade com Ele. Eles precisavam entender que aquela cidade ali era o local onde Deus queria usá-los para aquilo. E a gente já aprende. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um tempo também de restrições, de limitações, de sonhos frustrados, de expectativas que ruíram, de coração partido. Mas o Senhor nos chama em meio a essa circunstância toda, para nós entendermos as lições que Ele deu para esse povo no tempo do profeta Jeremias. A lição aqui fundamental anota no teu coração, meu irmão. Não é possível ter um amanhã diferente se você continua preso a um passado. Não é possível você ter um amanhã diferente se o hoje está te amarrando e te prendendo. Um dia vai acabar esse negócio de Covid. Eu creio nisso. Amém ou não amém, meu irmão? Parece que você não quer que isso acabe. Está gostando da máscara aí? Está sufocando, não? Pois é. Então vou repetir. O amém tem que ser com quem espera isso acontecer. Um dia, essa história de Covid vai acabar. Amém? Amém. Glória a Deus. Um dia vai acabar. O que você vai ser quando isso tudo acabar? O que você está vivendo agora.
o que você está vivendo agora. Porque tem gente, crente, vivendo o Salmo 137 agora, está reclamando do pastor, está reclamando da igreja, está reclamando dos irmãos, está reclamando do Bolsonaro, está reclamando do Bolsa Família, está reclamando da ajuda, está reclamando do tempo, está reclamando que sexta-feira era 40 e poucos graus, mudou agora para domingo, já estamos em 22 graus, está reclamando o tempo todo. Tem gente que só sabe reclamar, estão reclamando, e a vida está correndo, os dias estão passando, e o Senhor está falando para nós o que falou para o povo no tempo de Jeremias, que o que eles iriam viver, porque Deus tinha planos, Deus estava no controle, Deus estava no curso, no timão daquele navio todo, eles pensando que não tinha governo, eles pensando que aquilo ali, a gente está aqui na Babilônia, mas Deus estava no timão da nação, Deus estava no governo daquela história, daquela embarcação, Deus estava no controle, e Ele fala para eles, no primeiro versículo que nós lemos, sou eu o que conheço os planos que tenho para vocês, não são vocês, sou eu que conheço, Ele diz. Então, fica frio, cala tua boca, para de ser mimimi, para de ficar resmungando, para de ficar chorando igual bebê, batendo pé, para de achar que é só você que está passando calor, só foi na sua casa que faltou luz de sexta para sábado, só você que não dormiu, só você que foi todo picado de mosquito, só você que sofreu calor, foi? Todo mundo está sofrendo, todo mundo está passando pela luta, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que criar filho, todo mundo tem que criar neto, todo mundo está se desempregando e correndo atrás de outro emprego, está todo mundo no mesmo barco. Por que você acha que só você é o coitadinho, a coitadinha, e você tem que ficar aí chorando, prostrado no passado, preso ao passado, e Deus está falando, é agora, no meio dessa tempestade, que eu quero preparar você para o amanhã. A Babilônia era só apenas ali uma maneira que Deus criou para levar o povo para algo maior que Ele queria. Deus queria que aquela gente aprendesse a fazer conta. Deus queria que aquela gente aprendesse a ser vendedor, aprendesse, porque Babilônia era uma cidade grande, nem se comparava a Jerusalém. Deus queria que eles crescessem, ampliassem o conhecimento, aprendessem sobre novas línguas. Deus queria que eles aprendessem o relacionamento da exportação com importação, as mercadorias que eles nem sabiam que existiam. Deus queria fazer gente grande daquilo tudo ali, e fez mais na frente. É só continuar lendo a Bíblia, no tempo de Esdras, de Neemias, no tempo de gente cheio de Deus. Mas eles tinham que passar. A mesma coisa somos nós. Então Deus não queria que aquelas pessoas ficassem ali choramingando à margem dos rios da Babilônia, pendurando as harpas e cantando, chorando, ai meu Deus, ora por mim, ai vocês oram por mim, ai me ajuda, ai que Covid ruim, ai meu Deus eu vou morrer, ai meu Deus é isso, ai meu Deus é aquilo outro. Deus não queria que aquela gente ficasse assim, como escravos inúteis. Ele queria levá-los a patamares maior. Por quê? Por que isso? Porque chegaria o tempo do retorno. Chegaria o tempo em que aquilo ali, aquela disciplina ia acabar. E aí é que o negócio é que Deus ia fazer. E aí Deus continuaria o plano em toda a história da humanidade, em toda a história do projeto de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Aquilo ali era uma pecinha, o tempo que eles estavam vivendo era uma peça pequenininha no quebra-cabeça todo da humanidade que Deus sabia como montar. E eles não tinham que ficar reclamando, porque faziam parte desse quebra-cabeça, mas o que Deus queria para a vida deles é, cresce com isso aí, aprenda com isso aí, se prepara com isso aí,
que você tem? É pouca coisa? Aprenda com pouco. Está sofrendo? Aprenda com o sofrimento, ele vai passar. Está lutando? Aprenda com a luta que você está passando, porque depois vai vir outra, e esse aprendizado vai te ajudar para a próxima. Deus tinha lições, aprendizados para aquelas pessoas, e são princípios para nós também. Amém ou não amém? Meu irmão, não desiste dos teus planos não. Tem gente jogando a toalha, tem gente desistindo de casar, tem gente desistindo da faculdade, tem gente desistindo de novo emprego, tem gente desistindo do curso, tem gente desistindo de Deus, tem gente desistindo da igreja, tem gente desistindo, Covid, jogando os sonhos, jogando lá no lixo, jogando para cá. Tem gente jogando projetos que Deus demorou um tempão para colocar no coração, gente jogando para lá, jogando no lixo, jogando no mar. Não, é Covid, não desista dos seus planos, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus relacionamentos, não desista da sua fé em Deus. Deus está no controle. Não é porque você está perdendo pessoas queridas que Deus saiu do controle. Ele está no controle de todas as coisas. Não desista de Deus, não cometa essa besteira, essa loucura. Não desista dos seus relacionamentos, dos seus irmãos queridos. Não desista de se aproximar de pessoas e amá-las. Tudo não bote na conta da pandemia, porque Deus não quer isso de você. Porque Deus não espera isso de você, porque Ele é o contrário, Ele quer que você invista na sua vida espiritual, para que você vença o medo. Porque quando nós passamos por situações que nos trazem medo do amanhã, o Senhor quer que a gente busque ainda mais, o Senhor quer que a gente invista ainda mais, para que a gente vença o medo, e não sejamos dominados pelo medo. Tem gente sendo dominado pelo medo, tem gente se esquecendo de tudo que o Senhor já fez na sua vida, de toda a sua história, de onde Deus o tirou e onde Deus o colocou, por causa do medo de uma pandemia. Crentes, servos de Deus, eles são forjados em meio às dificuldades, como o ouro, que é lapidado, purificado em meio à fornalha, ao fogo, e ali quando ele é derretido, e aquele ouro agora em forma pastosa, é que ele pode ser peneirado, é que ele pode ser tirado a parte superior dele, que não é ouro, é só ali o produto do fogo, não tem valor, não é ouro, mas ele está lá em brasa, está lá em forma pastosa, dentro de um fogo enorme, uma caldeira enorme. Ali, é ali que é forjado o ouro. E depois ele chega bonito, em forma de um anel para você usar, em forma de um brinco, um colar, uma bijuteria. Mas ele, antes de chegar a ser isso aí que a gente usa, bonito e caro, precioso, ele foi forjado. Crentes são assim, crentes são forjados em meio às tempestades da vida, crentes são forjados em meio às fornalhas, aos momentos difíceis, e são esses que a gente está passando, porque você está aqui hoje, porque você está assistindo a gente pela internet, mas você não tem garantia alguma que semana que vem você esteja. Porque para algumas pessoas a Covid ataca e leva ao óbito em 3, 4 dias. Para outros, a luta é muito maior, 2, 3 meses no CTI. Nós não temos controle de nada, mas o Senhor nos diz, enquanto a gente está aqui, Ele está te forjando, Ele está te purificando, Ele está te fortalecendo, Ele quer usar essa situação para te enriquecer. E se você, quando tudo isso passar, você ainda estiver caminhando com essas duas pernas em cima da face da terra, Deus quer que você seja alguém muito mais excelente do que você é hoje. Amém?
daqui a 20 anos, 30 anos, quando você encontrar com alguém que não viveu 2020, 2021, que isso tudo vai entrar 2021 mesmo, você vai poder dizer: eu vivi o tempo da Covid e eu sei o que foi. E a sua história, a sua fé, a sua esperança em Deus serão bênção para aqueles que estarão ao seu lado. Amém ou não amém? Se você não estiver lá é porque você foi promovido, porque você está na glória, está com o Senhor, você está melhor do que todos que ficaram. Mas acontece o seguinte: nós precisamos ser fortalecidos em tempos de aflição, porque a gente tem que ser como Neemias. Se você for lá na carta de Neemias, Neemias é um. Poderíamos aqui agora compartilhar toda a história de Neemias, porque ele nasceu nesse cativeiro, porque ele nasceu no cativeiro babilônico e persa, ele nasceu naquela história toda. E Neemias agora, sendo quem ele era, o copeiro do rei, tendo vivido toda a cultura lá da onde o povo estava cativo, mas ele era alguém importante, que tinha como se comunicar com o rei. Ele pode voltar para sua terra 70 anos depois e ajudar na reconstrução dos muros. E quando ele volta para ajudar na reconstrução dos muros, tinha gente que não queria deixar não. Tinha gente que falava assim: que reconstruir isso nada, rapaz. E faziam todo tipo de maracutaia e manobra para que Neemias não cumprisse o propósito do Senhor. Sambalate, Tobias e a turma desses aí todos criavam ciladas, e teve uma das ciladas que criaram para Neemias interessante, porque falaram assim: Neemias foi na casa de alguém, visitar alguém, e quando ele bateu na porta de alguém para visitar, a pessoa não abriu, estava trancada dentro de casa, falou: foge, corre para dentro do templo, que era a saída daquelas pessoas naquela época. E quando se fugia para dentro do santuário, é porque a pessoa estava no final da vida, era a tentativa única de sobreviver, de que a pessoa, o perseguidor, não entrasse no santuário e não matasse quem estava lá. Corre para dentro do templo, corre, porque vão matar a gente, estão te procurando para te matar agora, essa noite. Aí Neemias chega para quem fala isso, fala: rapaz, eu sou homem de fugir? Por acaso eu sou homem de fugir? Você está pensando o quê? Ele só faltou falar: rapaz, eu vivo no Império Persa, no Império Babilônico, eu estou sofrendo cativeiro, eu sei o que é, eu sei o que é ser dominado pela Babilônia, por tudo que está passando por lá. Eu estou sendo forjado no fogo. Se eu estou aqui para reconstruir esse muro, é porque eu sei os perigos que eu posso encarar, o que poderia acontecer na minha vida. Um homem que você acha, ele diz para a pessoa, você acha que um homem como eu fugiria? Tem pessoas que fogem na hora. Tem pessoas que são covardes, correm quando vem o perigo, quando vem a afronta, quando vem a simples promessa de que vai sofrer. Tempo que a gente está vivendo, não importa a situação, os medos, o que você está passando, Deus está dizendo para você aprender com essa circunstância que a gente está vivendo. E você não pode parar, você não pode culpar as pessoas, você não pode agora arrumar desculpa para os seus erros, para ficar repetindo e ser a mesma pessoa a vida toda, vivendo uma situação de mesquinhez espiritual, viver o tempo todo como se estivesse patinando numa lama, não saindo do lugar. Deus não quer isso de você. Deus quer que essa situação que a gente está vivendo, esse tempo que a gente está vivendo, seja o tempo de você ainda viver com mais excelência.
de você se levantar, ficar em pé, e você dizer como Deus estava querendo falar para o povo na época de Jeremias: olha, Senhor, eu creio, Tu não me abandonaste, eu sei que vai existir um amanhã para a minha vida. Amém, querido? Deus está dizendo para o povo isso. Deus fala para o povo para não acreditar em profetas mentirosos. Deus diz para eles: olha, cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. O capítulo 8 e 9 de Jeremias fala para nós: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Sabe o que acontece? É porque quando a gente está sofrendo, as pessoas mais intencionadas querem nos usar para terem benefício. Há pessoas mais intencionadas que querem profetizar em nome de Deus. Há pessoas mais intencionadas que querem usar da boa fé ou da fragilidade de alguém que procura por Deus, querendo dinheiro, querendo dominar aquela pessoa, querendo de alguma forma ter controle sobre aquela pessoa que aparentemente está fragilizada. O que Deus está falando aqui para o povo no tempo de Jeremias é o seguinte: olho aberto, tomem cuidado, em tempos de dificuldade, não fiquem acreditando em todo mundo que está dizendo: Deus me diz, Deus manda te dizer. Deus está, cuidado, porque Satanás cria ciladas e na sua fragilidade ele pode querer te tirar daquilo que Deus quer que você viva. O que Deus quer que você viva é mediante a palavra dele. Volte-se para o Senhor, larga qualquer tipo de profetada ou qualquer coisa que fuja do que Deus quer para você. Deus quer para você, em meio a dias difíceis, pé no chão. Deus quer para você, em meio a dias difíceis, firmeza, certeza em quem você crê. É isso que Paulo fala para a igreja lá em Colossenses. É isso que Paulo orienta aquele povo em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Lê comigo aí, bem forte, vamos juntos? 1, 2, 3 e já? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vai lá, continua. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando. Paulo deixa claro para os irmãos lá de Colossos: olha, firmados nele. Vocês creram, foi nele. Vocês devem continuar confiando, enraizados nele. Então cuidado nesse período difícil. Cuidado com o que você anda ouvindo e com quem se aproxima. Firme-se no Senhor. E o que Deus diz para nós nessa noite, claramente, é a certeza no amanhã. A certeza no amanhã, sim. Por que a certeza no amanhã? Porque é Ele que promete. E aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Eu posso descansar nele, porque se Ele prometeu que o amanhã será diferente, Ele vai fazer alguma coisa, e o amanhã será diferente. Amém? Como o clima que de sexta-feira
foi mais de 40 graus. Então o pessoal aí dizendo que a gente foi a 49, a sensação térmica de 49, eu não sei se isso é verdade, né? Mas tem umas reportagens falando isso. E que agora parece que a gente está em outro lugar. Tem gente de casaco andando na rua, tem gente que veio para a igreja de casaco, 22 graus. Como o clima muda assim, as coisas também podem mudar, porque o Senhor é que prometeu que haverá um amanhã. Amém? No caso de Jeremias 29, Deus prometeu a esse povo que os conduziria. Olha o versículo 10. 29, 10. Né? Tem aí? Jeremias 29, 10. Na sua Bíblia. Acompanha também, você que está em casa. Assim diz o Senhor: quando se completarem, quanto tempo, irmãos? Repete aí, quanto tempo? 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. 70 anos passa rápido? Não. Imagine, irmãos, chicotada no lombo, carrega essa pedra, tá, ai, 70 anos. Aí uma mulher querendo comer uma comida especial, fala para o marido: amor, a gente não pode comer aquela comida gostosa, aquele churrasco que a gente fazia lá em Jerusalém. Ele fala: não, meu amor, só daqui a 70 anos, agora a gente tem que comer o que os babilônios dão para a gente. Quando os filhos falavam que queriam fazer alguma coisa diferente, ou viver, filho, não dá, só daqui a 70 anos. E quando alguém morria, e morria no cativeiro, e eles falavam assim: meu Deus, fulano de tal morreu, e a gente só vai sair daqui a 70 anos. Os 70 anos, nesse curso todo, Deus estava querendo dizer para eles: vivam sem reclamar, se aculturem a este lugar e aprendam que eu vou agir aí, aonde vocês estão. Será maravilhoso quando vocês saírem daí, mas enquanto isso não acontece, eu quero que vocês vejam minhas maravilhas aí, vivendo como cativos, vivendo nessa terra, e aprendam que aí não é o lugar de vocês. Eu vou levá-los à liberdade, mas enquanto isso, vocês estão sendo lapidados, moldados. Quanto tempo vai passar? Covid. Quanto é tempo que isso vai durar? Parece que tem hora que volta, parece que tem hora que está acabando. Quando chegar nas eleições, daqui a um mês, vai acabar, porque vai ter aglomeração. Aí quando acabar as eleições, será que vai voltar? Será que vai ter lockdown de novo? E quando chegar a época do carnaval? E das férias? E como é que vai ser? Quando é que isso tudo vai acabar? Esse vem e vai. Toda essa situação constrangedora, quando é que as crianças vão voltar a estudar? Vão perder todo o ano escolar? Não sabemos. Coisa difícil é esse tempo. As respostas que nós não temos, mas o que nós precisamos entender é que há tempo para acabar, e enquanto não acaba, nós podemos pedir socorro ao nosso Deus. Amém? Não é isso que diz o Salmo 145, versículo 18 e 19? O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor estava atento a cada grito de socorro no povo do cativeiro. O Senhor está atento a cada grito de socorro que nós tivermos também hoje. Mas nós, enquanto estamos isso, vivendo isso, passando por isso, nós temos que falar assim: Senhor, me ajuda,
me ajuda a ter certeza no amanhã. Eu não aceito ficar, Senhor, prostrado. Eu não aceito colocar na conta do Covid. Eu não aceito com que o tempo em que eu deva crescer espiritualmente, eu venha diminuir, retroceder. Eu não quero isso, Senhor. Eu não quero. Eu preciso ser, e eu preciso aprender e crescer dentro da situação que eu estou vivendo. O que você está abrindo mão? A pergunta que Deus nos faz nessa noite, as restrições, o que a gente está vivendo, as dores, as angústias, as incertezas, estão fazendo com que você abra mão de quê? O Senhor Deus diz para você de forma clara: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Só que ele completa: então vocês virão, clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O Senhor diz: em meio a essa situação, eu faço mudanças, eu ouço oração e eu faço milagre. Não abra mão. Deus chama você para ser o que você precisa ser nesse tempo. Consagre sua vida a Ele. Diga ao Senhor: eu não aceito o pecado voltar. Eu não aceito retroceder no meu ministério. Eu não aceito retroceder os planos que Tu tens para mim, na minha família, na minha vida profissional. Senhor, eu quero progredir, eu quero aprender, eu quero crescer. Envia-me o que Tu queres, porque eu continuarei confiando em Ti. Amém, meu irmão? Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé e orar por isso? Tem uma canção que fala que a gente deve confiar no Senhor. Você que está aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, você deve continuar vivendo isso a cada instante, confiar no Senhor. Convido você a erguer sua mão nesse momento e vamos orar. Ergue suas mãos onde você estiver. Quantos irmãos louvor estão chegando aqui? E vamos orar. Deus bendito, Deus da glória, nós queremos Te pedir, meu Pai, que Tu nos fortaleça. Senhor, o vento contrário, a tempestade, a angústia, os problemas que estamos passando estão nos levando, Senhor, a ficarmos no Salmo 137, a ficarmos, Senhor, prostrados, amarrados a um passado, a retrocedermos espiritualmente na nossa família, na nossa vida estudantil, a retrocedermos na nossa vida de oração, a retrocedermos no relacionamento com os irmãos. Senhor, mas nós não aceitamos isso. Nessa noite nós nos consagramos a Ti, e nós consagramos nossa vida no Teu altar. Senhor, nós oramos a Ti, nós que estamos aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, nós estamos, Senhor, dizendo na Tua presença nessa noite, ó Pai, Senhor, investe em nós. Senhor, como Tu falaste para aquele povo, que eles deveriam plantar, cultivar jardins, que eles deveriam se casar, que eles deveriam aprender profissões, que eles deveriam, Senhor, sonhar com o futuro. Nós também queremos, nesse tempo difícil, termos as nossas forças renovadas, nossos sonhos renovados para o futuro. Ó Senhor da glória, nós queremos sair de toda essa situação fortalecidos pelo Senhor. Nós não queremos sair, Senhor, disso tudo depressivos. Nós não queremos que quando isso passe nós estejamos no mundão e que os crentes passem pela gente e falem: meu irmão, nunca mais te vi na igreja, e você fala assim: agora eu estou no mundo, eu abandonei a Deus, ninguém me procurou, ninguém veio falar comigo. Não, Senhor, nós queremos Te buscar mais e mais. Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti. Nós queremos nesse período ser refinados como fogo.
nós queremos abandonar pecados, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, nós queremos ver almas se rendendo aos Teus pés, nós queremos ver reconciliações na Tua casa, nós queremos ver milagre de cura, nós queremos ver dons sendo derramados sobre a Tua igreja, nós queremos ver, Senhor, gente se levantando cheio de poder, da unção, da glória que vem de Ti, para ser útil ao Teu reino, nesses dias tão difíceis, Pai. Ah, Senhor, nos fortaleça, Senhor, para que esses tempos difíceis sejam tempos de crescermos na Tua presença, no nome de Jesus, Pai, é que nós oramos, é que nós nos consagramos nessa noite. Aleluia, amém e amém. Louvemos a Deus, meu irmão.